Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui Evangelista Adriano Fortes, para mais um comentário de mais uma lição da Betel Dominical deste quarto trimestre de 2025, aonde nós estamos estudando personagens bíblicos e virtuosos, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós já, por bondade e graça de Deus, estudamos cerca de 7 lições. Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Ana, a força de quem ora gera milagre. Na semana passada, Davi, Deus não rejeita um coração aquebrantado. E hoje, como vocês estão vendo aí, no nosso pano de fundo, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Nosso texto áureo nos diz: e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel, capítulo 25 e o verso 24. A verdade aplicada diz que devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacite a ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Os objetivos da lição: conhecer a história de Abigail, comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail e ressaltar que a humildade de Abigail evitou conflito. O texto de referência se encontra em 1 Samuel 25, do versículo 31 ao versículo 35. Bem, quero começar a minha falação destacando aqui a nossa verdade aplicada, que tem algumas lições importantes para nós. Aqui eu aprendo que a paz verdadeira, ela não é o silêncio de Deus em meio aos conflitos, mas é a presença de Deus no meio deles. Aprendo que o Espírito Santo é quem trabalha dentro de nós para transformar corações inquietos em instrumento de paz divina. Aprendo ainda, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Estudando a palavra, meu querido, nós vamos entender que ninguém se torna pacificador por força própria, por vontade própria, não. É o Espírito Santo que planta em nós as virtudes necessárias para isso. Veja bem, um exemplo interessante. O Espírito cultiva a mansidão em nós para que possamos saber responder com calma, mesmo quando formos provocados ou afrontados. É o Espírito Santo que produz em nós paciência para que possamos aprender a esperar a hora certa de falar e agir. É o Espírito de Deus que gera em nós o domínio próprio, com o objetivo de que nós não sejamos guiados pelas nossas emoções e nem muito menos pela nossa sabedoria humana, mas pela sabedoria que vem do alto. É o Espírito Santo que derrama o amor em nossos corações. O maior de todos os dons, o maior de todos os frutos
que cobre multidões de erro e nos faz enxergar o outro com compaixão e misericórdia. Ser um agente apaziguador, meu querido, é permitir que o Espírito Santo governe as nossas palavras, as nossas ações e as nossas atitudes. É deixar que ele apague o fogo da ira e acenda o fogo do perdão em nós. Quando o Espírito Santo domina o nosso interior, a paz que temos dentro de nós começa a transbordar como bênção na vida dos outros, ou seja, transborda no nosso lar, transborda no nosso trabalho, transborda na igreja, transborda em situações adversas. O segredo é estar rendido diariamente diante do Senhor. A cada manhã nós devemos pedir ao Espírito Santo que tenha o controle da nossa mente e do nosso coração. Pedir que Ele fale por mim, haja em mim, e Ele o fará com certeza. Assim, não apenas teremos paz, mas seremos paz. Seremos um reflexo vivo do príncipe da paz, por esse princípio está agindo em nós. Essa paz que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses no capítulo 4 e no versículo 7. Assim sendo, nós temos aqui o nosso primeiro tópico que trata a respeito da história de Abigail. E para este tópico, como eu disse, o objetivo deste tópico é conhecer a história de Abigail. E enquanto vamos relatando aqui, discorrendo esses 3 subtópicos, nós vamos gotejando essa história de Abigail aos nossos ouvidos. E aqui nós temos 3 características na vida de Abigail indispensáveis para quem é chamado de filho de Deus: a humildade, a mansidão e a pacificação. Ou seja, características que se manifestaram de forma proeminente na vida de Abigail. Apesar de Abigail ser esposa de um homem rico, Abigail demonstrou humildade ao tomar a iniciativa de ir ao encontro de Davi e de seu exército, para que ela pudesse assim conseguir evitar um conflito sangrento. Ela, meu querido, não se valeu dessa posição social de ser mulher de um homem rico, de um homem poderoso da época. Não. Antes, ela prostou-se diante de Davi e assumiu a culpa pela insensatez do seu marido Nabal. Este ato de humildade tocou o coração de Davi e fez Davi reconsiderar a sua vingança. Isso está de acordo aqui com o nosso 1.1. Abigail era humilde. Já o nosso 1.2, onde trata aí a respeito Abigail era mansa, nós vemos aí mansidão no aconselhamento. A mansidão de Abigail não era um sinal de fraqueza, mas de força e autocontrole em meio às situações de crise iminente que ela estava vivendo. Ela abordou Davi com palavras sábias e calma, e não com acusações ou desrespeito. Seu discurso foi ponderado, reconhecendo o plano de Deus para Davi como futuro rei e aconselhando a não manchar a sua consciência com o derramamento de sangue desnecessário. 1.3 nós temos Abigail era pacificadora. Que nós vemos pacificação e mediação ativa de Abigail.
Abigail atuou como uma mediadora e uma pacificadora eficaz. Ela não ficou passivamente esperando que o conflito acontecesse, não. Ela agiu. Agiu rapidamente, levando provisões, ou seja, pão, ovelha, vinho e etc. Para apaziguar a ira de Davi e reparar a ofensa de seu marido, sua intervenção, meu querido, impediu que Davi e os seus homens praticassem um ato de vingança. A intervenção de Abigail foi uma intervenção salvadora de vidas inocentes e promovedora da paz. Assim sendo, nós aprendemos aqui com Abigail que Abigail foi capaz de defender a sua casa usando palavra mansa e humilde. O nosso segundo tópico, a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Aqui temos por objetivo comparar a ingratidão de Nabal com a gratidão de Abigail. Bom, aqui em resumo nós temos esse contraponto entre essa ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail, que vai nos mostrar dentro desses três subtópicos, Nabal pagou o bem com o mal, o poder da palavra de paz e bem-aventurado os pacificadores. Nós vemos aqui que a atitude de Nabal em querer pagar o bem com o mal quase leva a sua família à ruína. Vemos isso na história de Nabal e Abigail retratada aqui em 1 Samuel capítulo 25. Aqui nós vemos um poderoso retrato do contraste entre essa ingratidão e orgulho de Nabal e a sabedoria e a humildade de Abigail. Nabal era um homem rico, como eu disse, porém ele era pobre de espírito. Quando Davi, que havia lá atrás protegido seus pastores no deserto, pediu apenas um pouco de alimento, qual foi a ação de Nabal? A reação de Nabal? Responder com arrogância e desprezo. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para que eu o atenda. A ingratidão de Nabal, meu querido, cegou ele de tal maneira que ele não conseguiu reconhecer o bem que havia recebido da parte de Davi. Ele representa aquelas pessoas que, mesmo abençoadas, não sabem agradecer e nem reconhecer o favor de Deus e nem o valor dos outros. O orgulho de Nabal o levou à ruína, mostrando que o coração ingrato sempre acaba distante da graça divina. Mas no mesmo lar onde havia essa soberba e essa ingratidão, brilhou a luz da humildade. Abigail ouviu o que havia acontecido e com sabedoria e mansidão mostrou o poder da palavra de paz, saindo ao encontro de Davi e seus homens. Ela se humilhou, levou presentes e pediu perdão pelo erro do marido. Sua atitude apaziguadora impediu o derramamento de sangue e transformou uma tragédia em reconciliação. Por isso, nós entendemos por que a Bíblia diz que são bem-aventurados pacificadores. Porque estes, meus queridos, eles são abençoados nesta terra e ainda vão passar a eternidade com Deus como filhos de Deus. Com esta atitude de Abigail, aprendemos que a verdadeira sabedoria ela nasce da humildade e que uma palavra dita com graça pode mudar
destino. Enquanto Nabal morreu vítima da própria dureza do seu coração, Abigail foi honrada e tornou-se a esposa de Davi. A lição é clara. A ingratidão destrói, mas a humildade edifica e salva. O que aprendo aqui com Nabal? O perigo do orgulho que encaminha à destruição. Com Abigail, nós aprendemos que a força que há em um coração manso e sábio, guiado por Deus, gera a bênção para si mesmo e muda até destinos. Irmãos, fechando este ponto, não devemos pagar bem com mal, mas sim praticar o bem. Paulo diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O nosso terceiro tópico, Abigail, uma mulher sábia. O objetivo desse tópico é ressaltar que a humildade de Abigail evitou conflitos. A sabedoria de Abigail revela que ela escolheu o caminho da prudência, da humildade e da ação rápida. Ela não ignorou o problema e nem esperou que alguém resolvesse para ela. Não. Ela mesma se dispôs, colocou-se como ponte de paz e com palavras mansas e humildes e com atitude generosa, Abigail transformou um cenário de vingança em a oportunidade de exercer a paz e fazer com que a graça se manifestasse. Ela provou que a verdadeira sabedoria não é passiva, é uma sabedoria que leva a pessoa a agir para preservar vidas e evitar feridas e trazer honra ao nome do Senhor, como foi o caso de Abigail. Assim, Abigail nos ensina que, diante de conflitos, não precisamos reagir conforme o ambiente exige, mas como Deus deseja, com discernimento e serenidade e coragem para fazer o que é certo. Nisso, nós vemos a mão de Deus na vida de Abigail, a fortalecendo. E como vai destacar a nossa revista, meu querido, é assim por todo o relato bíblico. Deus sempre usa mulheres para liderar com autoridade e sabedoria, transformando dificuldades adversas com coragem e com fé. O 3.2 vai destacar a beleza de Abigail, não a física somente, mas principalmente a beleza de espírito, que vai ser notada no caráter de Abigail, mostrando que Abigail era uma mulher bela de espírito e o que adornava o seu espírito e forjava o seu caráter era mansidão, sabedoria, humildade e sensatez para lidar com todas as circunstâncias que rondou a sua vida. O 3.3, a sabedoria preserva vidas. Nabal escolheu o caminho da insensatez. Em vez dele atender Davi, o que ele fez? Foi celebrar, se embriagar, ignorou a bondade recebida e desprezou o pedido de Davi. A dureza do coração de Nabal abriu portas para a destruição. Porém, como eu disse, Abigail entra como essa ponte de paz. Abigail já trilhou o caminho oposto, com humildade e rapidez e discernimento. Ela se colocou entre a ira e a tragédia e assim salvou a sua casa. A atitude de Abigail mostra que a verdadeira sabedoria não
apenas evita conflitos, mas também protege quem está ao nosso redor. Quando escolhemos agir com sensatez, mesmo em situações tensas, nós nos tornamos instrumentos de paz. Abigail lembra que não controlamos as atitudes dos outros, mas sempre podemos responder com sinceridade, fé e humildade. Deus honra quem age com sabedoria. Honrou Abigail a transformar a sua história por completo. Em resumo, Abigail era uma mulher formosa, mas a sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo, pois ela não só desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu a sua casa de uma tragédia, conforme nós podemos ver em 1 Samuel 25:31. A atitude de Abigail nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas e capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflituosos. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus queridos, e até a próxima lição.